Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso do Ideia Estática e vamos, como objetivo da aula de hoje, buscar mostrar outros tipos de operações que podem ser aplicadas em ligações aqui dentro do Ideia, ok? Então, na nossa aula anterior mostramos o comando cut, ou comando cortar, e ele é um comando, como eu falei para vocês, bastante importante do ponto de vista de comando, cadeia de comandos dentro do Ideia Estática. Aproveitando essa ligação, a ligação viga-pilar, eu queria mostrar para vocês um outro comando que é bastante interessante, que eu vou clicar aqui em operações. Então, eu quero mostrar para vocês um outro comando que ele é muito fácil, muito simples de implementar aqui no Ideia Estática, e ele é bastante intuitivo, inclusive, que é esse segundo comando aqui de enrijecedores, ou stiffeners, para quem utilizar a interface em inglês, ok? Então, esse comando stiffener ou enrijecedor, ele funciona de uma maneira também bastante interessante. Então, imagine que eu queira, por exemplo, definir um enrijecedor de alma no pilar. Então, observem que automaticamente o Ideia Estática ele já colocou os enrijecedores alinhados, colocou os enrijecedores de alma no elemento M1, já alinhado com o elemento M2, já com algumas soldas pré-definidas e determinadas características geométricas. Então, basicamente, como é que funciona o comando de enrijecedores aqui no IDEA? Vamos dar uma observada aqui nessa nossa caixinha de texto, né? A caixinha lateral que temos como referência. Então, a gente está introduzindo enrijecedores no elemento M1, que é o elemento aqui etiquetado como pilar. Relacionado ao elemento M2, então observe que por essa razão a gente teve o enrijecedor exatamente alinhado com o elemento M2, e toda vez que a gente mudar a seção transversal do elemento M2, automaticamente os enrijecedores serão atualizados. Por exemplo, se eu clico aqui no M2 e agora crio uma nova seção transversal mais alta do que o perfil de 250 por 32,7. Vamos verificar como é que vai se comportar o enrijecedor. Então, vou criar aqui um elemento 410 por 38,8, dá OK, mudar o tipo de aço, OK. Então, observem que automaticamente, quando eu atualizei o perfil de viga, o enrijecedor foi reposicionado. Então, o Ideia Estática tem um elemento perfeitamente integrado com o elemento de referência, tá? Então, isso é uma coisa legal, facilita muito, economiza muito tempo de modelagem. De qualquer maneira, tudo depende de como o usuário vai lançar os enrijecedores. Uma outra opção que a gente teria para fazer seria não relacionar a elemento nenhum, por exemplo, não especificado. Então, observem que agora o Ideia Estática criou apenas um enrijecedor na parte central. Eu posso mudar o elemento M2, seção transversal, que nada vai impactar aqui nos nossos enrijecedores. Então, tudo vai depender exatamente do comando que o usuário der ao nosso elemento estrutural, certo? Enrijecedores, ok? Uma outra questão interessante que eu cheguei a comentar nas nossas aulas anteriores, mas não cheguei a explorar, que é o seguinte: imagine que a gente tem uma ligação com diversos componentes estruturais chegando nesse elemento, e que eu quero, às vezes, facilitar a seleção do elemento relacionado, por exemplo. O que eu posso fazer? Vejam que aqui ele está na caixinha do lado direito, indicado como não especificado. Eu posso clicar nessa setinha, clicar no elemento que eu quero, e automaticamente o elemento relacionado fica interpretado como o M2. Então, como eu falei, essa setinha para uma ligação que tem poucos elementos, ela acaba perdendo um pouco o sentido, né? Fica às vezes mais fácil de selecionar, mas eventualmente a gente tem ligações que temos vários componentes, 8, 9 componentes, então a setinha fica muito legal, né? Muito fácil da gente clicar e selecionar e facilita muito a escolha do elemento, tá? Aqui o Ideia Estática também permite que a gente coloque a posição, né, dos enrijecedores. Observe que quando eu passo o mouse aqui nessa indicação de posição, a Ideia Estática faz uma breve explicação. Então, posição de acordo com o elemento relacionado, se o elemento relacionado for especificado, tá? Então, aqui está indicado o seguinte, que a posição em relação ao elemento M2 consta com posição ambos. Vamos verificar o que acontece quando a gente coloca, por exemplo, centro. Ó, centro. Então vejam que agora o nosso componente aqui está indexado ao centro do elemento M2. Vamos colocar aqui superior. Vejam que agora aparece o enrijecedor apenas aqui na parte superior, certo? E inferior. Então vejam que o Ideia Estática ele permite
obviamente, ao usuário diferentes posições. Nesse caso, eu vou manter em ambos aqui, tá? Outra opção importante é a espessura do componente. Então, claro que a espessura ela pode ser calculada a partir dos esforços solicitantes que atuam na ligação. Uma dica prática que a gente costuma utilizar bastante é que o enrijecedor ele pode estar mais ou menos atrelado à espessura do elemento conectado ou uma espessura levemente menor. É o que geralmente acaba acontecendo. Então, observem que a alma desse elemento aqui, ó, a alma de 9, ou uma mesa de 9.1, eu posso selecionar uma chapa com 9.5 ou de repente selecionar uma chapa com 8 milímetros e verificar se o cálculo ele é aprovado, certo? Aqui temos outras informações de posições e inclinações, então a ideia estática permite que a gente mexa nisso daqui, certo? Então, novamente, isso aí pode ser escolhido em função de projeto a projeto, mas a ideia estática oferece essa possibilidade, certo? Então, observem que a gente consegue mexer em posições, inclinações e informações importantes. Outra questão importante é a largura. Observem que a largura do enrijecedor, ela consta como 0, e aqui na explicação da ideia estática, a largura 0 significa que a largura do enrijecedor é estabelecida a partir da largura do pilar. Mas, obviamente, se a gente determinar aqui larguras diferentes, por exemplo, 75, ou vamos colocar uma medida um pouco mais distante, né, 50, observe que a gente consegue também criar enrijecedores com dimensões que a gente queira, certo? Mas a priori eu vou manter o 0 aqui como está. Aqui temos a parte de deslocamentos superiores e inferiores. Quando a gente passa no mouse aqui tem a explicação, né? Deslocamento da borda superior do enrijecedor em relação à mesa da seção transversal. Então a gente consegue dar offsets aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar 50 milímetros, veja que o enrijecedor deixa de ser um enrijecedor total, ele passa a ser um enrijecedor total. Ou, desculpa, enrijecedor parcial. Se eu colocar aqui deslocamento inferior, a mesma coisa, certo? Então, o usuário também pode escolher, basicamente, esses parâmetros. Aqui, questão de repetir contagem é quantas vezes a gente quer replicar essa configuração de enrijecedores. No caso, com uma repetição, é exatamente esse par de enrijecedores que a gente escolheu. Mas se eu coloco 2 enrijecedores, né, 2 repetições, observe que o software vai me pedir o seguinte, olha, eu quero repetir a contagem 2 vezes e eu preciso que você me forneça um incremento, né, uma distância entre o primeiro conjunto de enrijecedores e o segundo conjunto. Então, a gente pode selecionar aqui, ó, conforme desejar, tá? Eu particularmente não vejo muito sentido em repetir a contagem quando a gente relaciona, os enrijecedores a uma viga, né, acoplada ao pilar, mas de qualquer maneira a ideia estática dá a liberdade de vocês escolherem da melhor forma que queiram, certo? Uma outra opção também que coincide muito com o detalhamento que geralmente é feito nos programas de detalhamento, modelagem, é a questão dos cantos chanfrados. Então a ideia estática também permite que a gente faça um pequeno recorte aqui, ó, nessas regiões de chanfro, tá? E a gente pode escolher aqui tamanho de chanfro também, por exemplo, 15 milímetros, 25 milímetros, enfim, a gente tem a liberdade de escolher efetivamente o que a gente quer, certo? E além disso, a gente pode também determinar o tamanho das soldas. Então, 5, 6, 7, 8, 10, enfim, a gente consegue escolher livremente o tamanho da perna de filete. Lembrando que o tamanho da perna de filete ele é escolhido em função das espessuras das chapas conectadas. Então, é sempre interessante que a gente observe os requisitos da norma brasileira, a BNT BR 8800 de 2024, observem os requisitos de normas americanas, como a ISC, como eventualmente a AWS, para definir o tamanho mínimo da perna de filete, para que a gente não tenha, basicamente, problemas e inconsistências em relação ao detalhamento. Vale ressaltar, pessoal, que o Ideia Estática tem uma opção muito legal de dar um check, né, dar uma verificação nesse detalhamento e avisar o usuário caso algo esteja fugindo algum requisito normativo, certo? Então, em outros momentos, a gente vai mostrar para vocês na parte de verificações, após o processamento, o cálculo da ligação, que o Ideia Estática faz alguns alertas quando ele enxerga alguma coisa de detalhamento que foge aos requisitos mínimos normativos, que a gente escolheu, no caso, o norma americano, certo? Então, é basicamente isso, ok? Vale lembrar novamente que a gente também consegue escolher o tipo de eletrodo que vai ser utilizado.
Então aqui temos diferentes eletrodos, o E60, E70, outros eletrodos também, ok? Então tá aqui esse comando stiffener, ele é um comando que ele é bastante utilizado, amplamente utilizado, e que faz muito sentido aqui do ponto de vista prático. Tem uma outra coisa que eu não falei com vocês aqui, pessoal, mas também que é importante falar, que é essa questão de localização. Além da gente controlar a posição em relação à viga relacionada ao pilar, a gente consegue também controlar a posição do enrijecedor aqui em planta baixa. Por exemplo, aqui a gente tem localização ambos. Se eu colocar frente ou trás, observem que o enrijecedor pode ser colocado apenas de um dos lados da seção transversal, certo? Então aqui novamente fica como escolha do usuário definir esses valores, beleza? Enfim, então é isso. A gente vai concluindo a nossa aula sobre os enrijecedores. Uma coisa que me ocorreu também interessante, né, que vale a pena a gente sempre ter uma atenção especial, eu particularmente gosto disso, de tentar o máximo possível, quando a gente tem dimensões de pernas de filete próximas, eu sempre tento o máximo possível padronizar, para evitar qualquer problema ou dificuldade de fabricação. Se a gente observar esses dois filetes, só temos o filete aqui da ligação viga-pilar, que foi definido com 6. Eu estou passando o mouse aqui nele. Observem que aqui no canto inferior esquerdo aparece o tipo de eletrodo, o E70XX, e o tamanho da perna, 6 milímetros. E quando eu observo exatamente do outro lado no enrijecedor, eu tenho um tamanho de perna de 5 milímetros. Então, nesse caso, eu gosto muito de padronizar, né, porque a diferença é muito pequena. Então, nesse caso aqui, eu colocaria 6. Tá? Eu acho que fica algo um pouquinho mais fácil aqui em termos de fabricação, evita qualquer tipo de erro, né, durante o processo de fabricação. Tá ok? Então é isso. Vamos concluindo a nossa aula de hoje sobre os enrijecedores e fiquem atentos a esse comando, que é algo realmente bastante interessante. Então, espero que tenham gostado da nossa aula. Até a próxima, pessoal. Grande abraço.